Todos abriram? Apocalipse, capítulo 2. O versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ou melhor, ao anjo da igreja de Éfeso escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste por causa do meu nome, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Bendito e eterno Deus, santo e glorioso, verdadeiro, justo, fiel. A tua fidelidade se faz presente em tudo, Senhor, o teu cuidado e o teu zelo. Demonstrado, Senhor, na tua capacidade de nos alertar, de nos orientar, de nos corrigir, de nos repreender, a fim de que nós andemos no centro da tua vontade, vivamos aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Por isso nos colocamos diante de ti nessa hora, orando, Senhor, nesse momento, a fim de ouvir a tua voz, a fim de que o teu Espírito que está entre nós nos ministre e nós nos deixemos ministrar por ele, instruir-nos através da tua palavra. Fala-nos e nós ouviremos. Faz isso, ó Deus, e em tudo te daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O interessante das cartas que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas, existem igrejas totalmente perdidas, existem igrejas, ou uma igreja totalmente alinhada com o propósito de Deus, e existem igrejas meio a meio, que está pé na igreja, pé no mundo, ou melhor, pé no céu, pé no inferno. E é o caso da igreja de Éfeso. Existem características nessa igreja
que Deus, que Jesus Cristo se alegra, se agrada, mas existem características que Ele abomina e que Ele deseja que a igreja passe pela correção, para que tudo aquilo que eles têm como características boas não sejam neutralizadas por essas características ruins. Eles têm perseverança, eles suportaram dificuldades, problemas, por amor do nome de Jesus Cristo. Eles confrontaram aqueles que se diziam apóstolos, mas não são. Eles odeiam a doutrina dos nicolaítas, assim como Deus também abomina. Mas todas essas características benéficas, todas essas características boas, não a impedirá de ter no meio deles tirado o candeeiro. A remoção desse candeeiro, dessa condição de igreja, ou seja, as nossas práticas, aquilo que nós praticamos de bom, aquilo que nós praticamos alinhado com a palavra do Senhor, dependendo da gravidade daquilo que nós praticamos desalinhado ao propósito de Deus, de nada vale. Nós precisamos estar atentos, porque o diabo, ele consegue, com a sua astúcia, com a sua capacidade de persuasão, inserir no nosso modo de vida características que são abomináveis aos olhos de Deus, mesmo nós praticando coisas que agradam o coração dele, que alegram o coração do Senhor. O texto que nós lemos, é claro, muitos, ou melhor, todos aqui, eu tenho certeza que conhecem esse texto, que conhece essa expressão de voltar ao primeiro amor, que a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor, que essa era a expectativa de Deus, que a igreja de Éfeso voltasse ao primeiro amor, que se arrependesse, que corrigisse a sua conduta. Como eu falei há algum tempo atrás, quem te quer no amor que você está hoje é o diabo. Porque ele queria que a igreja de Éfeso continuasse naquela expressão de amor que eles estavam no diabo. Porque Deus queria que eles voltassem ao primeiro amor. E nós precisamos ter cuidado, porque com o passar dos anos, na nossa vida, servindo a Deus, nós vamos nos esfriando, nós vamos nos acostumando a tomar posicionamentos que desagradam ao Senhor, e nós não atentamos. Isso vira como que uma muleta, que nós não podemos andar, não podemos nos mover sem esses costumes, sem essas atitudes, e não nos importamos, e não medimos, e não mensuramos que isso aborrece o coração de Deus. Eu tenho visto muitos posicionamentos no meio da igreja, que eu imagino assim, não é possível que nós continuemos tomando esses posicionamentos, insistamos em tomar esses posicionamentos sem sequer medir, ponderar e avaliar que Deus não está se agradando. E Deus nos chama a voltarmos ao primeiro amor. E eu quero que você feche os teus olhos agora, por 30 segundos, e você se lembre como era você no primeiro amor.
Como era você, o que era que você fazia? Como você se posicionava? Ah, pastor, mas hoje eu faço muito mais do que eu fazia no primeiro amor. Mas Deus te quer no primeiro amor. É o primeiro amor que é interessante para Deus. Lembre-se o que você fazia, o que você era capaz de fazer, como o Espírito Santo te impelia e você não media esforços para fazer aquilo que o Espírito Santo, que você entendia que era o Espírito Santo falando com você. E trace um paralelo do quanto você está distante hoje desse primeiro amor. O quanto você se distanciou. Você lembre-se, trace um paralelo. Trace um paralelo. O quanto você está distante. Eu não estou dizendo que você está muito distante e nem pouco distante. Você vai traçar esse paralelo. Do quanto você está distante do primeiro amor. Ponderou, avaliou. Pode abrir os teus olhos. Eu quero te dizer, Deus pede para que você volte para o primeiro amor. E como nós voltamos para o primeiro amor? Primeiro, observando onde nós caímos. A primeira coisa para você voltar para o primeiro amor é observar onde você caiu. Tem gente que pode dizer, entre nós, tá? Tem gente entre nós que pode dizer, ah, mas eu caí por causa de fulano de tal, eu me esfriei por causa de fulano de tal. Ah, eu me esfriei por causa dessa situação. Deus não diz para você colocar a culpa em ninguém. A Bíblia não diz para você colocar a culpa em ninguém. A Bíblia diz que é para você observar onde você caiu e não apontar nos outros. Aonde você caiu, aonde você errou, aonde você se deixou envolver. Porque muitos têm esse costume, eu me esfriei por causa de tal e tal situação, e o culpado foi fulano de tal, ou foi Beltrano, ou foi Ciclano. Não, Deus está falando, observe onde você caiu. Não é apontar os outros, é onde você caiu. Assim como Deus usa pessoas, Satanás também usa. Você que escolhe a quem você vai seguir, a quem você vai obedecer e a quem você vai se submeter, se ao enviado de Satanás ou ao enviado de Deus. Então a escolha é tua, a escolha é minha. Quando dá tudo certo na nossa vida, quando o milagre acontece, a gente não bota a culpa em ninguém. Mas quando dá errado, aí a gente quer colocar a culpa em alguém. Então observa onde você caiu.
Se você precisa voltar ao primeiro amor, segundo esse paralelo que você traçou, o primeiro ponto é você voltar, ou melhor, observar onde você caiu, a situação que você viveu, que te fez cair, que te fez esfriar. O segundo passo é o que você começou a praticar depois que você caiu, depois que você se esfriou. Como eu falei aqui, eu tenho observado algumas coisas aqui na igreja, eu até falei do louvor. E vou falar hoje, embora o louvor não esteja, só tem 2 levitas hoje aqui. Eu não vou admitir mais levita cantando aqui no altar e saindo para lá para bater papo. Não vou admitir mais, não vai subir mais. Porque se você pensa que isso aqui é um show que você dá e depois você sai para bater papo e se contaminar de novo, se você acha que o teu show aqui é digno de que todo mundo assista e que você não deve assistir a palavra, que você não deve ouvir a palavra, então aqui você não sobe mais. Você abandonou o primeiro amor faz muito tempo e você está achando que essas práticas são normais. Pessoas que não conseguem fechar o olho no momento de uma oração. Pessoas que não conseguem fechar o olho no momento de uma adoração. A pessoa acha que isso é normal. Ah, pastor, mas tem gente que adora com os olhos abertos. É verdade. É verdade. Mas a gente percebe uma pessoa que está adorando com os olhos abertos, uma pessoa que não está nem aí para a adoração, não está nem aí para a oração. A gente percebe também. A pessoa abandonou o primeiro amor, caiu faz tempo. Celular no meio do culto, as pessoas olhando no celular no meio do culto. Ah, são as coisas concernentes ao culto. Não é. Não é. Você abandonou o primeiro amor, você já caiu faz tempo. Deus não divide a glória dele com ninguém, com abismo. Não sei quando foi que você esqueceu disso, irmão. Não sei quando foi que você esqueceu disso, irmão. Que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você precisa observar onde você caiu e os posicionamentos que você começou a tomar depois que você caiu. Os posicionamentos que você hoje acha natural e não se importa de ferir o Espírito Santo de Deus, não se importa de ferir a palavra. Então observe onde você caiu e os posicionamentos que você começou a tomar a partir do momento que você caiu. Só assim você poderá voltar ao primeiro amor. Observando onde você caiu, avaliando os posicionamentos que você passou a tomar depois que você caiu. Em terceiro lugar, lutando contra a tua carne. Você só pode voltar ao primeiro amor se você lutar contra a tua carne.
Em Hebreus diz que nossa luta contra o pecado, nós não resistimos até o sangue. Precisa haver uma resistência. Precisa haver uma luta. Em Efésios diz, a mesma igreja que Paulo escreveu é essa, a igreja de Éfeso. Há uma luta da carne contra o espírito. Ou melhor, está em Gálatas isso. Da carne contra o espírito, porque são opostos entre si. E as obras da carne são bem conhecidas. Então você precisa lutar contra a tua carne. Para você voltar ao primeiro amor, você precisa lutar contra a tua carne. Você precisa subjugar a tua carne. Porque quem anda no Espírito não satisfaz a concupiscência da carne, mas quem anda na carne satisfaz. E só pode estar longe do primeiro amor aquele que está satisfazendo a sua carne e não seu espírito. Sabe aquela historinha dos dois leões que tem dentro de nós? Dos dois ursos que tem dentro de nós? Quem vai vencer a guerra? Quem você alimentar mais. Um urso representando o espírito e um urso representando a carne. Quem vai vencer a guerra? Aquele que você alimentar mais. Deixa um urso com fome e o outro alimentando e coloca eles dois para brigar, para ver quem ganha. Quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Se você está alimentando a sua carne, é óbvio que você vai estar distante do amor que Deus quer que você apresente e expresse a Ele. Mas se você alimenta o teu espírito, se você anda no espírito, não satisfaz a concupiscência da tua carne, é óbvio que você vai estar muito próximo, que nós vamos estar muito próximos do amor que Deus espera que nós expressemos. Você quer voltar ao primeiro amor? Porque segundo a tua avaliação, eu não te avaliei, eu pedi para você se autoavaliar. Se você está distante do primeiro amor, se aquilo que você praticava, se o ímpeto com o qual você se derramava na presença do Senhor, o ímpeto com o que você fazia as coisas para o Senhor, já não é mais o mesmo, e isso significa que você está distante do primeiro amor. A distância eu não sei, eu não posso medir, é você e Deus, mas você tem que observar onde você caiu. E em quarto lugar, para você voltar ao primeiro amor, você tem que voltar às primeiras práticas. É o que diz a palavra. A palavra não diz que é para você permanecer praticando o que você pratica hoje, na forma que você pratica hoje. Ah não, mas é porque hoje eu tenho uma consciência diferente. Hoje eu tenho uma maturidade diferente. Não, mas Deus não diz isso. Deus diz que é para você voltar às primeiras práticas. O que Deus quer é que nós voltemos às primeiras práticas. Sinceramente, quanto tempo tem que você não vai numa favela evangelizar? Eu mesmo tenho um monte de tempo. Quanto tempo? Isso eu fazia muito no meu primeiro amor. Andava ali pelo Roberto Santos, aquela favela do Roberto Santos, visitava aquilo tudo ali no São Gonçalo, evangelizava, entrava em cada bocada. Sabe quanto tempo tem isso? Tem mais de 20 anos que eu fiz isso. E Deus quer que eu volte ao primeiro amor. Eu estou confessando o meu pecado para vocês. Como é o meu primeiro amor? E quanto tempo tem que eu não vou? Tem que observar o meu caminho, aonde eu estou. E o que eu estou praticando que me impede de fazer essas coisas. Isso significa que eu estou alimentando mais a minha carne do que o meu espírito.
as primeiras práticas, as primeiras, o que Deus quer que nós voltemos a praticar as primeiras obras. Se nós não entendermos isso e não nos esforçarmos para praticar aquilo que nós praticávamos no início, nós estaremos igual à igreja de Éfeso, achando que estamos igual à igreja de Filadélfia. Se você não voltar às primeiras obras, você estará como a igreja de Éfeso e achando que está como a igreja de Filadélfia. Eu sou a igreja de Filadélfia. Se você abandonou o teu primeiro amor, se aquilo que você praticava no início da tua vida espiritual, da tua conversão, você já não pratica mais, em favor da obra, obviamente, é porque você abandonou o primeiro amor. E aquele primeiro amor é que agradava o coração de Deus. Por isso ele pede a essa igreja: volte ao primeiro amor. Volte às primeiras práticas, porque Deus se agradava. Deus se agradava das primeiras práticas, das primeiras obras. Ou nós entendemos isso, ou vamos começar a dar ouvidos aos homens que diziam que nós éramos fanáticos, que não precisava isso, que Deus não se agrada disso. E não é o que ele diz aqui à igreja de Éfeso. O que as pessoas falaram, e a culpa não foi das pessoas, porque as pessoas falam o que querem. Nós também fazemos o que nós queremos. A decisão é nossa. A presbítera estava lendo aqui o Salmo, né? O Salmo? Ou foi Provérbios? No início. O Salmo. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. E não o que as pessoas pensam, e não o que as pessoas falam. Muitas vezes nós ficamos muito temerosos, muito preocupados com o que as pessoas falam. E nos esquecemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Se você quer principiar, se você quer demonstrar sabedoria, comece temendo ao Senhor. E não o que as pessoas falam, e não ao que as pessoas pensam, e não o que as pessoas julgam ou avaliam de você. Nós precisamos temer ao Senhor. E quais os riscos de nós não voltarmos ao primeiro amor? Tem riscos de nós não voltarmos ao primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Jesus Cristo é aquele que anda entre os candeeiros e que tem na sua mão direita as estrelas. As estrelas são os anjos da igreja, os pastores, e o candeeiro são as próprias igrejas. Se não voltar às primeiras práticas, o que é que vai acontecer? Vai ser removido o candeeiro. Ou seja, deixa de ser igreja, deixa de ser considerada igreja. Falando de um modo geral como igreja, mas individualmente, cada um de nós, se não voltarmos às primeiras práticas, seremos removidos. Simples assim. Nós precisamos nos esforçar para voltar ao primeiro amor. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E tem recompensa para quem volta ao primeiro amor. Se alimentar da árvore da vida, que serve de cura para as nações. É o que diz no final do Apocalipse. E que o Cordeiro Jesus Cristo é a árvore da vida. E se alimentar dessa árvore que está no meio do jardim de Deus, no paraíso de Deus, é aquilo que nos cura, é aquilo que nos livra de todas as lágrimas, que nos livra de todas as dores. Precisamos voltar ao primeiro amor. E é interessantíssimo. Porque o que tirou Adão do paraíso, do Éden, abandonar o primeiro amor. O que o impediu de comer da árvore da vida? Abandonar o primeiro amor. Ele foi banido no jardim, foi colocado os anjos com as espadas para impedir o acesso do homem à árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida e se tornasse como Deus, imortal. Então, meu irmão, então minha irmã, observe o seu caminho, observe o seu caminho. Segundo a tua própria avaliação, eu não estou te avaliando. Você que sabe se você abandonou o teu primeiro amor ou não. Mas se você abandonou o teu primeiro amor e você tem praticado coisas que ferem a santidade do Senhor, isso tornou-se uma rotina. Até aquilo que você achava abominável, hoje você já acha normal. Ou você está praticando como uma coisa normal, não é nem achar normal, praticando como uma coisa normal. Ah não, acho que não tem nenhum problema não. É que você abandonou o primeiro amor. É que o diabo te esfriou. Não coloque a culpa em ninguém. Não faça como Adão, que colocou a culpa em Eva. Eva colocou a culpa no diabo, mas não observaram em Caim.
não tiver a umbridade de voltar-se para Deus e pecamos contra ti, pecamos contra a tua direção. O Senhor falou primeiro conosco. Não importava o que o diabo falasse, não importava quem o diabo levantasse, se viesse em forma de serpente, de elefante, de gorila, não importa como ele viesse, o que importa é que nós falávamos face a face contigo. E o Senhor falou para que nós não comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós comemos. Então o erro é nosso, o pecado é nosso, nós que erramos em não te dar ouvidos. Mas eles preferiram colocar uma culpa no outro e no final na serpente. Deus não manda você colocar a culpa em ninguém. Deus manda você observar onde você caiu, aonde você deixou de praticar. Qual o ponto de partida? Depois observe que você começou a praticar a partir que você caiu. Isso é uma reflexão tua. Só você pode refletir, só eu posso refletir a respeito disso. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus te mostre se você está distante do primeiro amor. Peça para que o Espírito Santo te mostre onde você caiu, o que você começou a praticar a partir do momento que você caiu. Lute contra a tua carne, lute contra o teu pecado, vença a tua carne, vença o teu pecado, volte às práticas das primeiras obras. Porque senão ele vem sem memória e ele move. Mas se você voltar às primeiras práticas, você terá direito a comer da árvore da vida. Aí a tua perseverança vai contar diante de Deus. Aí você suportar provas por causa do nome do Senhor vai contar diante de Deus. Aí você abominar as obras dos nicolaítas vai contar diante de Deus. Aí você rejeitar ou confrontar aqueles que se consideram apóstolos, mas não são, vai valer Deus. Porque se você não voltar ao primeiro amor, nenhuma dessas coisas vale diante de Deus. Porque ele não falou, se vocês continuarem praticando isso e permanecerem nesse amor que vocês estão, eu não moverei o candeeiro. Ele não falou isso. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, essas obras aí que vocês praticam, esses posicionamentos que vocês têm são anulados. Eu preciso que vocês voltem ao primeiro amor. E mais uma vez eu te digo, quem quer você amando a Deus desse jeito é o diabo, não é Deus. E o diabo vai fazer de tudo para que você continue amando a Deus desse jeito, quando Deus quer que você volte ao primeiro amor. Fala isso para a pessoa que está do lado. Quem quer que você ame a Deus nesse estágio de hoje é o diabo. O que Deus quer é que você volte ao primeiro amor. E só você pode avaliar isso. Eu não estou dizendo que você abandonou o primeiro amor. Eu não estou dizendo que você está distante do primeiro amor. Isso é uma avaliação tua. Você tem que avaliar-se, examinar-se. É só você lembrar quando você se converteu o que você era capaz de fazer. É só você lembrar. Se você é capaz de fazer hoje, então você está no primeiro amor. Mas se hoje existem várias situações, várias desculpas,
vários impeditivos, é porque você abandonou o primeiro amor. E aí você precisa voltar. E não sou eu que estou te dizendo, é o próprio Deus que está dizendo. Você precisa voltar ao primeiro amor. Deus está te dizendo isso. Então, em nome de Jesus Cristo, coloque-se diante do altar do Senhor nessa noite. Avalie-se. Posicione-se. Mude os teus posicionamentos. Deixa Deus te envolver. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Deixa Ele dar ouvidos a A. Deixa dar ouvidos a B. Dar ouvidos a C. O apóstolo Paulo diz que existem várias vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido, mas a única que faz sentido para nós é a do Espírito Santo. A única que nos guia em toda a verdade é a voz do Espírito Santo. A única que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é a do Espírito Santo. Por isso o apóstolo João nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Meus queridos, vocês se incomodam de ir lá para o Decri, por favor? Amém? Obrigado. A única voz que faz sentido para as nossas vidas é a voz do Espírito Santo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Não é o mundo não, tá? Porque, como eu já falei, a gente pega esses textos aqui dessas cartas para pregar o mundo, para falar o mundo. Jesus Cristo está batendo a porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você. Não, as cartas é para a igreja. Esses problemas foram identificados na igreja. Esse problema aqui foi identificado dentro da igreja de Éfeso, não foi no mundo. Então nós, como igreja, que temos que receber essa palavra. E o final do texto é muito claro: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz ao mundo. Na tua Bíblia está assim? Na tua Bíblia está como? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz a... Porque a direção é para quem? É para a igreja, é para mim e é para você. Não sejamos como a maioria dos crentes que está ouvindo a ministração. Se fulano de tal tivesse aqui. Se o mundo tivesse aqui para ouvir essa ministração. É assim que nós fazemos com essas cartas. Se o mundo tivesse aqui para ouvir essa ministração. Se fulano de tal obedecesse essa parte, esse versículo, a vida dele mudaria. Mas as cartas são para a igreja. E é eu e você que temos que colocar a nossa vida, traçando um parâmetro com essas cartas, avaliar o quanto nós estamos fazendo ou deixando de fazer o que o Espírito Santo está pedindo para que a igreja faça. Então saia daqui para avaliar. Não se permita sair daqui sem se avaliar aqui, e não se permita sair daqui como se essa palavra entrasse num lado do teu ouvido e saísse pelo outro. Sai daqui para meditar nela, porque em meditar e nos esforçar para praticar o que nós ouvimos é que está a possibilidade de fazermos prosperar o nosso caminho e sermos bem-sucedidos por onde quer que nós andemos e façamos.
Então volte ao primeiro amor. O Espírito Santo anseia por isso. Deus anseia por isso. Deus deseja isso. Senão Ele não mandaria esse pedido para a igreja de Éfeso. E por consequência, vem para cada um de nós voltar ao primeiro amor. Ou melhor, abandonar-se o primeiro amor, volta às primeiras práticas, ou a prática das primeiras obras. Você pode estar hoje no nível espiritual muito mais alto, um conhecimento bíblico muito mais alto, mas isso de nada vale diante de Deus se você não estiver no primeiro amor. Você pode ser hoje pastor, você pode ser presbítero, você pode ser diácono, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser o que for. Você já pode ter lido a Bíblia 5 vezes, 10 vezes, 14 vezes. Mas se você não voltar ao primeiro amor, se você estiver distante do primeiro amor, Deus espera e anseia que você volte. Eu não estou aqui para te acusar, como eu te falei. Eu não posso avaliar o quanto você está distante do primeiro amor. Você tem que avaliar. É só você traçar um parâmetro. E vou insistir de novo, é só você traçar um parâmetro daquilo que você fazia quando você se converteu e o que você faz hoje, ou o que você é capaz de olhar hoje para o que você fez no início, assim, não faço mais. Isso para mim é loucura. Não, eu acho que não é necessário mais, eu acho que isso não é mais preciso. Ou seja, você abandonou o primeiro amor. E você precisa voltar para esse amor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Vamos ficar de pé.